estrelas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Boa noite, todos os queridos irmãos, irmãs, que Deus abençoe a sua vida. Estamos iniciando o nosso culto online aqui da Igreja Presbiteriana Central. Sejam, portanto, abençoados nesse tempo, onde a gente vai estar refletindo um pouco sobre a palavra de Deus, pregando a mensagem da esperança, da salvação. E esperamos que você se mantenha ligado, conectado aqui com a gente, a fim de que a gente possa, ainda que distantes uns dos outros fisicamente, mas unidos a partir dessa tecnologia, buscarmos um pouco mais de Deus e cultuarmos a Deus um pouco mais. Nós vamos orar e pedir a bênção de Deus e em seguida vamos trazer uma mensagem para o nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua bênção por esse tempo e por todos aqueles que nos acompanham. Que seja um tempo importante para o nosso coração, um tempo de alívio, um tempo onde a gente possa receber as Tuas bênçãos também. Nós oramos com gratidão e deixamos tudo aos Teus cuidados, em Teu próprio nome. Amém e amém. Amém, queridos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui, hoje aqui na minha casa, né? Já estamos aí com o Fernando, dando boa noite aí, a Neide, a Leia. Deus abençoe a todos vocês e tantos outros que estão aí também já ligados e compartilhando o nosso vídeo. Queridos, nessa noite eu queria compartilhar com vocês um texto que eu gosto muito, e é um texto muito impactante das Escrituras, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 26. Ele fala do anúncio a Maria sobre aquilo que estava para acontecer na vida dela e também na vida de toda a humanidade, que era, a partir de Maria, a vinda de Deus encarnado, e que isso afetaria de fato a toda a humanidade, todo mundo, por causa da pessoa de Jesus e da ação de Jesus que seria realizada na terra, a ação vicária de Jesus na cruz do Calvário. E eu gostaria de destacar a parte importantíssima da missão de uma mulher, que foi Maria. Maria é um grande exemplo para a igreja cristã,
Maria precisa ser bem interpretada na igreja cristã. Infelizmente, há muitas pessoas que desconsideram o papel de Maria, a mãe de Jesus, o Deus encarnado. Há muitas pessoas que acabam ocultando o grande serviço de Maria, o sim de Maria e também tudo aquilo que Maria fala a respeito de Deus, o seu Salvador, o anúncio de Maria a respeito do Deus, o seu Salvador. E, portanto, eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês e utilizando essa grande mulher de Deus como exemplo e como referência para cada um de nós diante dessa trajetória cristã, e trazendo também pontos importantes, práticos, para a nossa própria vivência espiritual. Bom, o texto diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Queridos irmãos, nós temos aqui diante de nós um texto importantíssimo que fala sobre o chamado dessa mulher tão especial que é Maria, a mãe de Jesus, o Deus encarnado. Eu gostaria de chamar a atenção para você diante de algumas questões importantes nesse texto e que podem favorecer a nós hoje, aqui no século 21, e também vivenciando esse contexto tão difícil em que o mundo está passando. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse Evangelho de Lucas, no chamado de Maria, para que se cumprisse nela a promessa de Deus, é o lugar de onde ela vem, o lugar onde ela mora. Maria era de uma região chamada Nazaré. É interessante porque Nazaré não era o epicentro dos grandes discursos, dos grandes artistas, dos grandes políticos, dos grandes comércios. Nazaré era uma cidade com pouquíssimos habitantes, talvez dezenas de habitantes apenas, uma região cercada por túmulos em rochas, ou seja, uma região onde a criança crescia olhando ao seu redor e olhava para mortes, olhava para desesperança. Uma criança que crescia nessa região, uma região aparentemente enclausurada, sem muita expectativa de vida, até porque o de bom poderia sair dessa região. E nesse local de desesperanças, nesse local de
presença de muitas mortes, mortes em rochas, em túmulos de rochas, é ali, justamente ali, nesse ambiente de morte ao redor, que Deus encontra Maria, que Deus chama Maria para uma missão específica, que é ser mãe do Salvador da humanidade. É importante a gente trazer esse lugar de desimportância, esse lugar onde ninguém espera, esse lugar cercado de mortes e desesperança, para a gente compreender um pouco também sobre a teologia da não lugarização do encontro de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que Deus não escolhe lugares para se encontrar com os seres humanos. Deus não escolhe lugares específicos para ter comunhão com pessoas com as quais Ele quer ter comunhão. Maria, nesse lugar, nesse ambiente de morte, nesse ambiente fechado, nesse ambiente tão desimportante, é encontrada por Deus ali. Olha só que coisa interessante, nós vivemos hoje um período onde nós não temos condições de sair das nossas casas. Há muitos que precisam lutar contra si mesmos, e outros, infelizmente, vivendo como autônomos, precisam sacrificar um pouco de si para poder continuar o seu trabalho, para ganhar o pão de cada dia. Ou seja, é um momento tão difícil de escolhas, de ficar, de ir, enfim. Mas nós temos, diante desse contexto em que nós estamos, a impossibilidade de nos reunir como igreja no templo. E esse texto nos ensina que Deus nos encontra em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E há lugares na nossa casa que não são desimportantes. Nossa casa é uma casa que é um ambiente extremamente importante. Mas eu gostaria de enfatizar aqui, sobretudo, o momento em que talvez você esteja vivendo. Não apenas uma situação da pandemia, onde todos nós nos encontramos, mas às vezes existe alguém que está me ouvindo aqui nessa noite e que está vivendo numa clausura, e que está vivendo fechado no seu próprio mundo, na sua própria cidade, na sua própria existência, onde ao seu redor só enxerga desesperança e só enxerga morte. Eu queria dizer para você, afiançado nesse texto e inspirado por esse texto, de que Deus encontra você onde você está, de que Deus consegue dizer o seu nome e chamar a você, mesmo diante de um cenário de desesperança. Às vezes esse cenário de desesperança é a sua própria família, é o seu próprio ministério, enfim, a sua casa, onde você só enxerga um ambiente de morte, onde você só enxerga um ambiente onde não há saída, não há escapatória, onde há muitas dúvidas. Será que pode sair alguma coisa boa daí? Será que eu posso ainda ser útil na obra de Deus? Será que eu, como ser humano, ainda sou útil nessa existência para algum familiar, para minha igreja, para minha comunidade de fé, no meu trabalho? Nós estamos, queridos, tentando inflamar o seu coração diante de um tempo difícil com a esperança de Deus. E você que pode estar vivenciando um momento de desesperança, queremos trazer essa palavra no seu coração nessa noite. E dizer que Deus encontra você. Dizer que Deus te acha. Dizer que independentemente da situação em que você se encontra, onde há muita desesperança e sem saída, Deus encontra você. Deus chama você. Portanto, duvide das suas dúvidas. Duvide dessa impotência toda gerada e acredite que Deus te ama e que Deus não lugariza nenhum encontro. O mundo, o momento em que você está vivendo, não é empecilho nenhum para Deus te encontrar.
não é empecilho nenhum para Deus agir na sua vida. Portanto, esteja sensível ao contato de Deus, ao chamado de Deus. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar aqui é a saudação do anjo diante de Maria. O anjo diz a Maria o seguinte: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Essa expressão, ela acontece muito também no Antigo Testamento, e ela é utilizada para pelo menos duas coisas. E isso está registrado também no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 49, verso 3, e no capítulo 65, versículo 18, que sempre quando essa mensagem era anunciada dos céus, significava um tempo de restauração. E óbvio que Maria geraria o restaurador do seu povo, o restaurador para as nossas consciências, para o nosso coração, para a nossa vida. E é interessante que essa é uma mensagem muito forte, poderosa e carregada de sentimentos. Alegra-te, muito favorecida, porque o Senhor é contigo. Fique alegre, porque haverá restauração. Olha só que coisa interessante, porque daquele ambiente de morte nasceria, a partir daquela mulher, a restauração. A restauração não seria ela, mas ela seria um canal para a restauração, que é a pessoa de Jesus. Deus está nos chamando, às vezes, de ambientes de morte, de desesperanças, para que nós sejamos canal dessa restauração, que é a pessoa de Jesus. Jesus quer gerar a partir de nós restauração para muitas pessoas. Jesus quer ser a mensagem através de nós para restaurar familiares, restaurar sonhos, restaurar aquilo que estava apodrecido, esquecido, deteriorado. Maria, portanto, seria agora o canal, a ponte dessa mensagem para o mundo. E é o que Deus também chama a cada um de nós, para que nós saiamos desse ambiente de morte, de desesperança, de inquietude, a fim de que a gente seja um canal de anúncio também dessa restauração. Precisamos muito disso hoje. Há muitas coisas quebradas, há muitas coisas esfaceladas, e há que se notar a necessidade de restauração. E quem vai levar essa mensagem adiante é você, sou eu. Às vezes a gente fica esperando muito dos outros, que os outros sejam um canal dessa esperança e dessa restauração. Mas Deus quer falar com você nessa noite, a fim de que você seja essa bênção que levará a mensagem da restauração, que é a pessoa de Jesus. Quero frisar aqui, quem restaura é Jesus, mas nós somos o canal que leva essa mensagem da restauração. Nós somos ferramentas úteis nas mãos de Deus para poder gerar a restauração, a presença de Jesus nesses ambientes, levar Jesus em nós, para que haja de fato essa grande transformação, essa grande mudança. E é interessante que há uma outra palavra dentro dessa saudação, que ela é favorecida. Alegra-te, muito favorecida. Favorecida aqui também está presente no livro de Isaías, capítulo 62, onde trata-se de um particípio passivo, ou seja, o que Maria faz para ser favorecida. Aqui há um adjetivo passivo. Ela não fez absolutamente nada para ser agraciada desse ponto de vista. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos entender o favorecimento de Deus sobre as nossas vidas. A escolha de Deus se deve pela graça dele. A salvação não é mérito nosso. Isso não é dom da gente, isso é de Deus. Nós somos favorecidos por Deus. Nós somos agraciados por Deus. O chamamento específico dessa mulher de Deus se dá pelo favorecimento dele.
Ninguém pode bater no peito e se dizer favorecido pelas suas obras, pelos frutos do seu trabalho, dos seus dons, dos seus talentos. Essa mulher foi favorecida por Deus, foi agraciada por Deus. Há muitas pessoas que estão querendo fazer sacrifícios para poderem chamar a atenção de Deus. Há muitas pessoas que acham que são talentosas, que receberam bênçãos de Deus por aquilo que elas estão desenvolvendo na igreja. Não é nada disso. Nós somos agraciados, somos favorecidos porque Deus quer, porque Deus nos ama, porque o favor de Deus está sobre as nossas vidas. Portanto, alegre-se, não por causa daquilo que você faz, mas por quem Deus é sobre a sua vida, pelo favor de Deus sobre a sua vida. Não há nada que a gente possa fazer demais que Deus nos ame mais. Não há nada de errado que a gente possa fazer que Deus deixe de nos amar. Deus nos ama de forma que não tem condições de mensurar. Portanto, aquiete o seu coração e acredite no favor de Deus sobre a sua vida. Não há nenhum pecado que você tenha cometido que você conseguirá pagá-lo, que você conseguirá anulá-lo e cancelá-lo pelas suas atividades, pelos seus sacrifícios. O favor de Deus está sobre a sua vida. O perdão de Deus está sobre a sua vida. Levante a sua cabeça e trilhe o caminho que Deus tem para a sua vida, para a sua família. E é interessante que há uma um terceiro momento dessa saudação, que é: o Senhor é contigo. Ou seja, é o mesmo nome de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus com você, o Deus comigo. Nessa saudação, portanto, é anunciada a restauração, é anunciado o favorecimento de Deus, é anunciado também a presença de Deus. Deus está com você, Deus está conosco. Queridos, Deus não é o seu inimigo. Deus não está contra você. Deus é amigo da gente. Deus caminha com a gente, Deus dá as mãos a gente. Há tantas pessoas interpretando esse momento da pandemia como um castigo de Deus. Queridos, Deus quer nos abençoar. Não coloque Deus como um carrasco da história. Não coloque Deus como alguém que quer penalizar a humanidade pelos seus pecados, porque a culpa do pecado da humanidade está na cruz do Calvário. Jesus levou sobre si todo o pecado da humanidade. É claro, irmãos, que os nossos pecados têm consequências. É claro que aquilo que nós praticamos de errado, de injustiça, acaba atingindo outras pessoas. Mas vamos acreditar que Deus do universo centralizou a culpa dos nossos pecados, o peso do nosso pecado, na cruz de Jesus. Lá está o perdão, lá está o alívio, lá está a salvação da humanidade. Deus é o nosso amigo, Deus é a salvação. Portanto, acredite, Deus é restauração para a sua fé, Deus é restauração para a sua alma, para o seu coração, para a sua consciência. Alivie a sua teologia, alivie a sua fé, a sua comunhão com Deus, e acredite que Deus te ama, acredite que Deus está com você, acredite que Deus te favorece, acredite que Deus quer de fato fazer grandes coisas na sua vida. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. E queridos, além de entendermos aqui um pouquinho sobre o lugar de onde Maria veio, esse lugar cercado de morte, mas Deus não lugariza encontros e, portanto, Ele busca Maria, escolhe Maria, chama Maria e também traz essa saudação a partir do anjo Gabriel, dizendo: olha, alegra-te muito, favorecida, aqui haverá restauração, você é favorecida, Deus é com você. Além de tudo isso, irmãos, o texto diz que Maria achou graça diante de Deus. Essa também é uma expressão muito comum no Antigo Testamento. E o que significa achar graça diante de Deus? Ora, isso fez parte da história de Abraão,
fez parte da história de Noé, fez parte da história de Esther, fez parte da história de Davi, mas antes de ser anunciado que esses homens acharam graça diante dos olhos de Deus, havia uma história por detrás. Agora, curiosamente, o Evangelho de Lucas não traz nenhuma história de Maria, a fim de que a gente pudesse perceber por que Deus acha graça. Melhor dizendo, Maria acha graça diante dos olhos de Deus. É importante porque a história daqueles homens no Antigo Testamento tem uma busca, tem um sentido. Aqui para nós, o anúncio de Deus é que alcança Maria. E a única coisa que a gente poderia dizer, o motivo por que Maria acha graça diante dos olhos de Deus, é aquilo que ela vai dizer lá na frente, que Deus contemplou a humildade da sua serva. Deus contempla a humildade da sua serva, portanto Maria acha graça diante dos seus olhos. Queridos, se existe alguma virtude que a gente deve aprender e cultivar na nossa história, na nossa caminhada, ela se chama humildade. Humildade é despir-se de si mesmo, no sentido de abrir mão de toda a construção maléfica, de toda a construção que tenta nos posicionar como os mais importantes da história. É um espírito meio que narcísico. Vocês se lembram um pouco da história de Narciso, né? É aquele ser mitológico que encontra a si mesmo como uma pessoa extremamente bela, muito bonita, e há um momento em que ele se enxerga no espelho das águas e fica tão fascinado com a sua imagem e vai sendo atraído pela sua imagem tão bela a tal ponto dele mergulhar e morrer afogado. Há muitas pessoas narcísicas, há muitas pessoas que centralizam a si mesmas nas suas próprias vidas, há muitas pessoas que se acham extremamente importantes, impactantes e belíssimas, no sentido de desprezar a todas as outras pessoas. É nisso que eu estou dizendo, é desconstruir, é despir e nos tornar humildes, nos tornar abertos, nos tornar, irmãos e irmãs, dependentes dessa graça, desse favor de Deus. Portanto, é isso que eu queria deixar aqui para cada um de nós, que a gente seja encontrado pela nossa humildade, na nossa desimportância, e que Deus nos torna importantes. Essa humildade do desfazimento, nessa humildade do abrir mão daquilo que nos prejudica. Maria é encontrada na sua humildade. E Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A penúltima coisa que eu gostaria de destacar nesse texto que nós lemos de Lucas é que Maria tem uma missão. A missão não era do marido, não era de José. José pegou uma carona na missão de Maria. A missão era dela, era dessa mulher. A missão era gerar o Filho de Deus. O Jesus, homem. Não gerar Deus, porque Deus já existia, mas gerar Jesus, o ser humano. Obviamente, Deus, mas Deus encarnado. Queridos irmãos, a missão era dessa mulher. Note a importância que o texto aqui dá para a mulher. Há muitas pessoas que pensam que a mulher não tem a sua missão, não tem o seu dom, não tem o seu ministério, e precisam estar à sombra do seu marido, do seu filho, de um homem, enfim. O texto sobre a família de Jesus, a tão importante família de Jesus, esse modelo que é tão pregado nas nossas comunidades hoje em dia, mostra que a missão foi dada a uma mulher, a mãe, que seria a mãe, aquela que seria a esposa ainda de José. A mulher também tem a sua missão. A mulher também tem o seu chamado. Deus chama a todos. Deus chama homens,
Deus chama também mulheres. Deus não chama apenas o marido, Deus não chama apenas o pai e consagra a eles algum tipo de mistério, de ministério, algum tipo de chamado, mas Deus também chama as mulheres. Jesus não descarta ninguém, nenhuma possibilidade, nenhuma potência humana. Jesus quer usar você também, mulher. Você também, homem. Jesus quer usar todas as faixas etárias. Jesus não quer usar apenas um grupo específico. Jesus usa a todos. Maria, portanto, tem uma missão. E é curioso, e é forte, é potente demais, porque no versículo de número 38, ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ou seja, o lugar da promessa se cumprir é na pessoa. Maria disse que se cumpra em mim a tua promessa. Não é em projetos de igreja, não é em formas de crescimento de igreja, não é em modelos institucionais, mas é no ser humano. Deus quer usar você, ser humano, homem, mulher, criança, adulto, idoso. Deus quer usar todos. A promessa de Deus se cumpre não no lugar, mas se cumpre no indivíduo, na pessoa. Você é o lugar da promessa de Deus. Você é o lugar onde Deus vai cumprir a sua promessa. Não é num ambiente, mas é na pessoa. Maria nos ajuda muito a entender essa expressão tão potente do lugar da promessa. A pessoa como lugar da promessa. Você é o lugar da promessa de Deus. Não é uma coisa, não é um projeto, mas é você. Deus quer usar você, a sua vida. Ok? E eu queria terminar dizendo que Maria, depois de tudo isso, ela anuncia a mensagem da salvação, que é do seu Salvador, que está no seu Magnificat, dos cânticos, né, uma das expressões mais bonitas que existem na Bíblia, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46, que diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou, alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Essa é a mensagem, é o anúncio, é a música que Maria entoa, deixando essa mensagem de justiça, mensagem de esperança, mensagem onde Deus coloca todos os seus devidos lugares, onde Deus quebra a força do opressor e exalta o humilde de coração, o oprimido. Queridos, não nos enganemos, Deus é conosco, Deus quer nos abençoar. E a minha conclusão nessa noite parte muito daquilo que aconteceu depois do anúncio do anjo Gabriel com Maria. Maria diz que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o versículo diz, e o anjo se ausentou dela. Coisa curiosa, né? Porque depois dessa grande manifestação do sagrado, dos céus, aparentemente ela fica sozinha.
E depois de tempos de oração, depois de momentos tão gostosos que às vezes a gente passa na presença de Deus, depois desses momentos de culto onde nós temos, e a gente levanta a cabeça e fica bem disposto a cumprir aquilo que Deus quer, às vezes nós nos sentimos depois de um tempo meio que sozinhos, solitários. Amanhã é segunda-feira, as dificuldades estarão aí para todos nós, os desafios estarão aí para todos nós, mas é importante que a gente acredite que o justo ele não pode viver por sensações da presença celestial. O anjo vai embora, mas Deus permanece. O anjo se ausentou de Maria, mas o anjo havia anunciado: o Senhor é contigo. Portanto, queridos irmãos, ainda que as nossas sensações queiram nos enganar nesse período de quarentena, nesse período onde nós passamos por privações, nesse período onde às vezes nós até duvidamos da presença de Deus, duvidamos do amor de Deus, duvidamos do poder de Deus, acredite, o justo não vive por essas sensações, mas vive por fé. E a fé no Emanuel, no Deus conosco, no Deus que nos abençoa, no Deus que está presente com cada um de nós. Ok? Queridos, nós vamos orar e depois, se alguém quiser colocar alguma pergunta, alguma colocação, algum pedido aqui também de oração, você pode colocar e a gente vai estar orando por você, ou agora ou depois, tá bom? E agradecer aqui a presença de todos os irmãos, aqueles que eu já falei, né? No início, também a irmã Elisete, a Dorcas, Cristiane, a Rose, a Rosângela, Tamires, o Rafael, junto com a Jennifer e o Gaelzinho, Celisa e muitos outros irmãos que curtiram, mas agora não dá para eu ver, não dá para eu falar o nome de todo mundo, mas quero agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui, e vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelo chamado dele na nossa vida, e porque Deus está conosco também. Deus nos chama e Deus nos encontra mesmo em momentos difíceis. Vamos orar então? Vamos. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse tempo que passamos juntos aqui, e queremos abençoar o teu povo nesse momento. Queremos abençoar aqueles que têm nos acompanhado, seus familiares, abençoar também a tua igreja, pedir a tua bênção por essa cidade, pelo nosso país, pelo mundo, ó Deus. Que o Senhor possa encontrar cada um de nós de forma muito especial. O Senhor não lugariza o encontro do Senhor. O Senhor nos encontra em qualquer ambiente, qualquer lugar. E nós pedimos, portanto, ó Deus, que o Senhor esteja nos acolhendo e nos fortalecendo na fé nesse período de grandes desafios. E ainda, ó Deus, que nós estejamos num ambiente cercado de desesperança. O Senhor é a nossa esperança. E nós queremos acreditar dia após dia que o Senhor está conosco. O Senhor nos abençoa. Derrama a tua paz sobre os corações aflitos. Derrama, Deus, a tua cura sobre os enfermos. Abençoe os médicos, os medicamentos. Abençoe aqueles, ó Deus, cientistas que estão estudando nesse momento, praticamente 24 horas, ó Deus, a respeito de uma vacina para esse vírus. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus querido, a todos esses que têm trabalhado também em favor da humanidade. Nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor e louvamos o teu nome. Amém e amém. Queridos, terminamos. Vamos cantar mais uma música? Alguém quer sugerir alguma música? Fernando, aleluia. Quer sugerir alguma música aí? Alguém sugerir algum cântico para a gente fechar juntos? Que eu saiba também, né, de cor. Para a gente fechar esse tempo aqui de culto, de louvor.
cântico simples, que todo mundo conheça, possa acompanhar aí também conosco. Aos pés da cruz. Bom, deixa eu ver aqui. É do Kleber Lucas, né? Vamos ver aqui. Pegando uma colinha aqui. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Presbítero Rogério, reunidos aí. Amém. Joyce, Laurinha, Vicente. Amém, queridos. Deus abençoe vocês e continuemos nesse período. Lembrando que todos os dias nós estamos colocando devocionais aqui no Facebook da igreja, no YouTube, no WhatsApp também. Estamos enviando e vários irmãos têm colaborado com isso. Então, que Deus possa abençoar muito você, que te dê uma semana de graça e vamos continuar na nossa jornada de fé, ok? Deus abençoe a todos, queridos. Fiquem na paz.